Renault Kardian, é assim que se chamará o SUV, o futuro SUV de entrada da Renault no Brasil, que vai brigar com o Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. E eu vou te contar este, que na verdade eu já te contei, e outros segredos desse carro. Agora é ele que vem para a pista hoje. Antes da gente começar a falar do Renault Kardian, deixa eu ter um tete-a-tete aqui com você. Não sei se você já percebeu, mas o quadro aqui, o que vem para a pista, a gente antecipa muita coisa. E muita coisa do que a gente fala aqui é apuração em primeira mão, uma exclusivaça nossa aqui da Mob Auto. Dá trabalho ir atrás de informação e tudo mais. Não vou te pedir dinheiro, não vou te pedir para ser membro, para mandar pix, nada disso. Vou te pedir só coisas que não vão, custar o seu rico dinheirinho, mas vou pedir para você prestigiar o nosso canal. Se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, personaliza lá se você quer receber de todas as playlists ou qual playlist que você quer receber. Dá um joinha no vídeo e comenta, diz o que acha do nome Renault Kardian, do projeto em si, enfim, que eu vou te falar tudo, destrinchar este projeto para você neste momento. Combinado? Então agora bora falar sobre o Renault Kardian. Sim, ele vai se chamar Renault Kardian. Esse nome já estava sendo aventado há tempos, aqui na Mob Auto. A gente falava da possibilidade desse nome desde mais de um ano atrás, começo de 2022. A gente foi o primeiro veículo no Brasil a apontar que esse nome era um dos candidatos a ser o nome do SUV da Renault, o Renault Kardian. E agora, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a gente também foi o primeiro veículo a cravar que este carro se chamaria Kardian e que seria o nome definitivo aí escolhido pela Renault. O pessoal da Quatro Rodas também chegou a publicar informações de que esse carro vai se chamar Kardian e parece aí cada vez mais ponto pacífico de que esse vai ser o nome mesmo de produção desse carro. Por enquanto, vinha sendo conhecido apenas como Projeto HJF, que era o código de projeto dele. Inclusive, a gente já falou sobre esse carro e vamos colocar o cardzinho aqui do primeiro vídeo que eu falei sobre esse carro aqui no canal, quando ele ainda não tinha nome. E eu vou recuperar algumas informações que eu já dei nesse outro vídeo e vou dar outras informações para vocês, como o nome que a gente tem agora. Esse carro vai ser construído sobre a plataforma CMF-B. Ele vai ser o primeiro produto aqui no Brasil a trazer essa plataforma, que é uma plataforma nova que a Renault usa lá na Europa, tanto a Renault quanto a Dacia, que é a subsidiária de baixo custo romena da Renault. O mais próximo que a gente tinha disso aqui no Brasil, acredite se quiser, era o Kwid, porque o Kwid utiliza a base CMF-A, que é para veículos subcompactos de baixo custo, ainda mais baratos, enfim, uma plataforma indiana. Este produto agora vai ser a CMF-B, que é uma plataforma um pouquinho mais sofisticada, que seria uma equivalente aí à MQB-A0 da Volkswagen. Este carro Kardian vai ser construído em cima de um outro projeto, que é o do Dacia Sandero Stepway de terceira geração. O Dacia Sandero Stepway não vai ser trazido para o Brasil, esse na sua terceira geração. A família Sandero vai morrer aqui no Brasil, já está morrendo, o Sandero já morreu, o Logan e o Stepway vão morrer de segunda geração e a Renault não vai trazer os produtos de terceira geração. Em vez disso, ela vai trazer o Kardian, que vai ser derivado do Sandero Stepway de terceira geração europeu, porém com um outro visual. Então, o que vai vir herdado exatamente igual ao Sandero Stepway de terceira geração? Para-brisa, as colunas A e B, o teto, o formato das portas laterais, a suspensão, freios, até as barras ali, os racks de teto, tudo isso vai vir ali trazido, herdado do Sandero Stepway. As molduras de plástico que ficam em volta, ali nas laterais, em volta das caixas de rodas, tudo isso vai vir herdado do Sandero Stepway, vai ser igual ao Sandero Stepway. Obviamente com mudanças ali, por exemplo, no ajuste da suspensão, da altura, para ficar mais alto, com mais cara de SUV, etc, etc, etc. O que vai mudar? O capô é exclusivo, os faróis, aliás, todo o conjunto óptico dianteiro ali é exclusivo, aquele conjunto óptico em 3 níveis, como você está vendo nas imagens. Os paralamas,
os para-choques, as lanternas traseiras nesse formato em C ali, bipartidas, a tampa do porta-malas e até os vincos das portas laterais, né? A Renault ela vai tirar aqueles paralamas e aquelas portas com vincos mais abaulados do Sandero Stepway, né? Que deixam ele mais bojudo ali, né? Mais largo, com uma cara mais esportivo, para deixar mais reto e assim salientar mais, ressaltar mais a altura do carro do que a largura. Enfim, são efeitos de ilusão de ótica aí para você ter a sensação de estar comprando um SUV. Retrovisores externos também vão ser exclusivos, incorporando os repetidores de seta, o que o Sandero Stepway europeu não tem. E nas imagens das patentes que a gente tem já no próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileira, que já divulgou as imagens do Kardian, né, para desespero dos funcionários da Renault, o Kardian vai ter ali nicho para radar, para oferecer aquelas funções de segurança ativa, né, frenagem autônoma emergencial, controle de cruzeiro adaptativo, popular ACC e assistente de faixa, pelo menos nas suas versões mais caras. Essas imagens do INPE também denunciam que ele vai ter rodas generosas, né, de liga leve, a gente ainda não sabe qual a medida, mas vão ser rodas grandes e pintura do tipo Sky Blues ali com o teto na cor preta. Por dentro não divulgou nada ainda, o INPE não divulgou nada, mas a gente pode apostar, essa é uma aposta segura, que o Kardian vai trazer o mesmíssimo painel do Dacia Sandero Stepway de terceira geração. Você está vendo a imagem aí. Claro, com diferenças. Quais vão ser elas? Primeiro, o volante não vai ser o da Dacia, óbvio, vai ser o volante Renault que a gente tem nos produtos atuais da Renault aqui no Brasil, né? Duster, Captur, Oroch, o próprio Sandero e Logan, vai ser esse volante, tá? E o quadro de instrumentos, pelo menos nas versões de topo, tá? Nas de entrada deve ser exatamente esse quadro de instrumentos do Dacia Sandero Stepway europeu, mas nas versões de topo ele deve trazer um cluster digital vindo do Clio de quinta geração europeu. Tá? A central multimídia vai vir igualzinha a do Sandero Stepway europeu, destacada do painel. E a gente deve ter duas opções de tela. Nas versões mais básicas, uma tela de 8 polegadas e na de topo, uma de 10 polegadas, incluindo Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E a estreia de um sistema, minha aposta, chamado MultiSense. Esse sistema vai permitir, você está vendo uma imagem de uma interface desse sistema, o que ele traz? Ele permite você alterar os modos de condução do veículo, então você vai poder colocar lá no modo Sport, Eco ou normal, mudando o mapa ali de acelerador e câmbio, a ambientação da própria tela e também do quadro de instrumentos digital, que como eu falei vai vir herdado do Clio, né? Então eu falei modo normal, Eco, Sport, na verdade os modos vão ser mais Sense, que seria o equivalente ao normal, né, o intermediário, Sport e Eco. Em termos de dimensões, o que a gente vai ter? O Dacia Sandero Stepway de terceira geração, ele mede praticamente 4,10 de comprimento, 1,85 de largura, 1,59 de altura e ele tem 2,60 de entre-eixos. Dessas medidas, o que eu posso afirmar com certeza é que o entre-eixos vai ser o mesmo, 2,60. Ponto. Comprimento deve ficar muito parecido ali também na casa de 4,10. A altura, a Renault deve aumentar um pouquinho mais a suspensão desse carro para fazê-lo ficar ali já na faixa de 1,60 de altura. E a largura deve ser um pouquinho menor que a do Dacia, por aquela questão lá dos paralamas, né, não serem tão abaulados. Então talvez a gente tenha um pouquinho menos aí do que 1,85 de largura, essas devem ser as dimensões. O porta-malas do Dacia Sandero Stepway é 328 litros, o do Kardian deve ser parecido com isso, ali perto ali de 330, entre 330 e 350 litros de capacidade, e o peso também deve ficar ali por volta de 1.100 quilos, que é o mesmo peso do Sandero Stepway europeu. E agora vamos falar de motor, porque o Kardian vai estrear um motor na gama da Renault. A gente está falando de um motor que vai ser batizado como 1.0 TCE, né? Que é da mesma família do 1.3 TCE que já equipa o Oroch, o Duster e o Captur.
é a mesma família de motor, só que com um cilindro a menos, igualzinho o que a Stellantis faz com os GSE, né, ou os Firefly. 1.3 tem 4 cilindros, 1.0 tem 3 cilindros, é a mesma bancada ali de cilindros, só que um cilindro a menos, então, só que o mesmo deslocamento dentro de cada cilindro, assim você otimiza custo e tudo mais. É a mesma coisa que a Renault vai fazer, é uma família de motores que a Renault desenvolveu em parceria com a Mercedes, e que na verdade é um motor que se chama H5DT e que é derivado de uma outra família de motores da Nissan, que é a HR10DDT. Olha só que coisa, né? Então, a gente já teve um teaser desse motor em carros da Nissan com motor 3 cilindros, né? Versa, o Marte, enfim. Esse motor, né, nessa calibração turbo e tudo mais, foi apresentado pela primeira vez no Salão de Paris de 2019, tá? Ele é uma evolução dessa família de motores aí de baixa capacidade pública da aliança Nissan-Renault. E essa geração foi apresentada em 2019 no Juke de segunda geração, que é um SUV da Nissan. Além disso, ele está presente em outros carros da Renault, como o Megane, né? O Megane não o E-Tech, o elétrico, obviamente, né? O Megane a combustão, e o Dacia Jogger, que é a minivan derivada do Sandero de terceira geração, do Logan de terceira geração e tudo mais. Ele é um motor produzido desde 2021, usa materiais de ultra alta resistência, mas ele é um motor relativamente leve, ele pesa só 90 kg, tem uma turbina subcompacta, manga de arrefecimento, né? Tem uma turbina de baixa inércia para garantir torque em baixas rotações, controlado eletronicamente, né, essa turbina, prevê a aplicação do sistema Start-Stop, entre outras especificações, né, bloco e cabeçote de alumínio, 12 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro e tudo mais. É um motor que já prevê aí o sistema DOHC, né, então ele tem um duplo comando de válvulas com variação de fase na admissão. A transmissão é por corrente, não é por correia dentada, como já acontece nos motores Renault e tudo mais. Enfim, é um motor bem moderno, 1.3 TCE, eu gosto bastante desse motor, eu acho um motor bem confiável, tem muito pouca reclamação a respeito desse motor, então eu acho que o 1.0 vai estar num bom caminho também. E aí agora a gente tem a questão da potência e do torque desse motor. Claro, né, a Renault ainda não divulgou as informações oficiais. O que eu posso dizer? Esse motor ele tem 3 calibrações diferentes, tá? Ele tem uma calibração de 110 cavalos, ele tem uma calibração de 114 cavalos, isso com gasolina, tá? E ele tem uma com 117 cavalos. E ele tem 2 calibrações de torque, 180 ou 200 Nm, né? Que equivalem aí a 18.4 ou 20.4 kgfm de torque. Minha aposta, Leonardo, 117 cavalos, a Renault deve trazer a calibração mais forte com gasolina, com 117 cavalos e 20.4 kgfm de torque. Essa é a minha aposta. Com etanol, com a preparação para ele ser flex ter etanol, chegaria ali ou até passaria os 120 cavalos com etanol, ficando também com 20.4 kg de torque, o que permitiria, né, que esse carro brigasse diretamente ali com o Nivus e com o Fiat Pulse, que tem justamente esse torque e uma potência também ali na faixa ali dos seus entre 116 e 120 cavalos com gasolina. Eles são um pouco mais potentes com etanol. Então essa é a minha aposta em relação a esse motor. E tem o câmbio, né? O câmbio é que pode ser a grande surpresa. A 4 rodas fala que o Kardian vai ter um câmbio automatizado de dupla embreagem com caixa seca e 6 marchas. É um câmbio que já foi utilizado pelo Dacia Duster, não o nosso Renault Duster, o Dacia Duster mesmo, de segunda geração lá na Europa. Porém, o Dacia Duster ele usava esse câmbio de 6 marchas acoplado a uma geração antiga desse motor 1.0 turbo, que é o antecessor do que a gente vai ter no Kardian. Eu encontrei o Nissan Juke
com um câmbio DCT, com esse motor, só que um câmbio DCT de 7 marchas. Então vamos aguardar aí para ver se vai ser o de 6 ou de 7 marchas mesmo. Acho que o pessoal da 4 rodas está certo, que vai ser o de 6 marchas mesmo. Mas claro que existe essa caixa também com 7 marchas DCT na aliança Nissan-Renault, então é bom a gente ficar ligado em relação a isso. E por fim, uma curiosidade, o Nissan Juke. Com esse motor, com o câmbio DCT de 7 marchas, chega a fazer mais de 18 km por litro. E o Juke é um carro que tem a mesma plataforma e um porte bem parecido com o que vai ter o Renault Kardian. Será que ele chega aí nesses 18 km por litro? Eu acho difícil porque a nossa gasolina, vamos lembrar, tem 27,5% de etanol, que pode chegar a 30%. Então, difícil. Mais uns 15 km por litro ali dá pra gente apostar. Será? Será? Enfim, é isso que a gente pode esperar então do futuro Renault Kardian. Muita gente falou que a produção em série desse carro já começou. Isso não é verdade, não começou ainda. O que a Renault fez foi finalizar os ajustes na linha da montagem da fábrica de São José dos Pinhais, tá? Isso é o que já aconteceu. E eles já estão montando protótipos desse carro, mas ainda não são protótipos, não são carros em série. A produção em série do Kardian vai começar a acontecer no último trimestre deste ano, tá? Previsão para que isso aconteça entre outubro e novembro. E o lançamento, esse carro vai ser apresentado oficialmente nessa época, entre outubro e novembro, e o lançamento com a chegada efetiva às lojas vai ser em janeiro de 2024. E os preços devem ficar entre 100 e 140 mil reais. Gostaram do Kardian? Gostaram do nome, do motor, do câmbio? Diz nos comentários o que você pensa a respeito desse conjunto todo, desse produto, desse modelo. Como eu falei, eu quero saber muito o que você pensa sobre isso. Aproveita, segue lá a Mobiauto no Instagram, @Mobiauto. Se quiser, me segue também, @LeoHFLX. Eu te vejo no próximo que vem pra pista na semana que vem. Um abraço e hasta pronto.